Eu fico muito feliz quando chega o mês de setembro, que as pessoas começam a ter os ouvidos mais atentos à depressão, aos problemas graves que podem gerar o suicídio. E esse mês é dedicado à prevenção ao suicídio. Essa é uma campanha linda que começou no Brasil no início de 2015 para conscientizar as pessoas sobre o suicídio. A intenção é evitar o acontecimento. E o objetivo da campanha é que as pessoas falem mais sobre o assunto. Por quê? A gente precisa estar mais atento. E para entender quem passa por essa situação, o que são as ideias suicidas, como ajudar essas pessoas, para falar com elas da forma assertiva, eu recebo hoje um convidado muito especial, que é psicoterapeuta, professor, mestre, Fernando Tadeu, que está em Vila Velha, Espírito Santo, e conversa com a gente via Skype. Boa tarde, Fernando, como vai você? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É uma alegria estar participando do programa com você. Um grande beijo para você. Muito obrigada. A alegria é nossa e principalmente a oportunidade de falar sobre depressão, sobre as doenças que afetam a nossa mente e que podem muitas vezes nos levar a pensar em tirar a própria vida, né? O suicídio. Depressão seria o fator mais importante, mais grave que liga as pessoas à possibilidade do suicídio? Sim, muitas pessoas elas apresentam um quadro de depressão muito alto, muito grave. E porque não trabalham às vezes a angústia, não trabalham a dor, não trabalham os seus problemas interiores e por não ter também ajuda, elas então acabam caindo nesse desejo de tirar a própria vida como uma forma de aliviar o seu sofrimento. A gente associa muito a depressão à tristeza, né? Mas, professor, existem outras formas, outros sintomas que podem estar associados à depressão e que não são tristezas? Sim, existem várias causas para a depressão e tipos também diferentes. A depressão causada por reações químicas do organismo, por tensões pré-menstruais, pelo desequilíbrio químico e hormonal, essa depressão ela é chamada de endógena. Também existe, Cláudia, uma depressão chamada de psicótica, que é causada por um sofrimento enorme que leva até o suicídio. Há também uma depressão chamada de reativa. Essa é a mais comum, causada por fatores externos como a injustiça, a perda de uma pessoa que se ama, a perda financeira, o desemprego, a doença, o divórcio, a quebra de um relacionamento e tantos outros motivos. E a maioria de nós já passou ou está passando até por essa depressão, já que todos nós passamos também por dificuldades e também por perdas. Para ficar claro, se você me permite, quero dar um exemplo. Quando estamos dirigindo na estrada, nós vemos uma placa indicando assim, depressão a 200 metros. Isso significa que a 200 metros encontraremos um desnível, uma queda, um buraco. E só depois que passamos por ele, começamos a subida, um retorno à normalidade, diria a vida normal. E eu trago esse exemplo para dizer que na nossa vida, também nós encontramos depressões à frente, ou seja, saímos do nosso nível normal de equilíbrio e caímos em um nível inferior para depois voltarmos ao normal. Isso porque nós somos seres humanos, não somos angélicos, seres angelicais. Perfeito. A depressão, ela é diferente de uma tristeza. E como é que seria o tratamento da depressão, uma vez que ela é diagnosticada? Sim, a depressão ela possui um quadro inicial que aparentemente poderia representar uma manifestação de tristeza, como uma reação normal a uma dor da alma, a qual pode mais tarde se agravar, tornando-se um pânico ou até uma ansiedade. A tristeza, Cláudia, ela passa. A depressão, ela permanece. É um sofrimento profundo, interior, uma tristeza crônica.
uma das chaves para a sua cura é encontrar a causa que desencadeou e tratá-la com terapia. A primeira recomendação que ajuda uma pessoa a superar um quadro de tristeza potencialmente depressivo é o apoio da própria família, dos amigos, que em vez de castigar ou condenar esta tristeza, devem estender a mão para ajudar o deprimido, dando novas atividades, esperança, para que a pessoa doente ela se desvie do foco da tristeza e ela busque, então, um caminho para superá-la. Muito bem. Você tinha falado que ela também pode acontecer por uma desordem químico-cerebral ou hormonal, né? Acontece isso com frequência na menopausa, no pós-parto, na TPM. Neste caso, não existe uma causa específica, mas existe uma desordem ali por conta dos hormônios. O tratamento seria o mesmo? Então, Cláudia, aí tem que se passar por um especialista para ver a necessidade medicamentosa, de entrar com a droga medicamentosa para equilibrar o organismo que está faltando, está desequilibrado quimicamente. Mas, em muitos casos, a depressão ela tem uma raiz que ela é muito mais profunda. Ela é uma dor, é um trauma vivido. O grande Augusto Cury, ele diz em um dos seus livros uma frase que é fantástica. Ele diz assim: antidepressivos tratam a dor da depressão, mas não curam o sentimento de culpa e nem tratam a angústia da solidão. Então, quando a raiz não é orgânica, não é química, deve-se buscar essa raiz da depressão para se tratar. Na maioria das vezes, os remédios, eles estabilizam quimicamente, mas como um paliativo, amenizam aquele sintoma de dor, mas não curam a raiz da dor, aquela ferida que está aberta. Então, é necessário aí entrar com um processo buscando a raiz, a causa da dor, o que fez com que desencadeasse aquela dor, para poder tratar. Eu, com os meus pacientes, eu uso um método terapêutico chamado abordagem terapêutica do inconsciente, onde, por meio deste método, que não é uma regressão, eu volto com eles de modo consciente na raiz do problema, que muitas vezes está lá quando eles estavam no útero da mãe, ou quando tinham 2 ou 3 aninhos de idade, ou até 11 anos, enfim, na sua adolescência, na sua infância, e nós voltamos naquela situação que muitas vezes estava até esquecida, ou que nem lembravam mais. Voltamos dessa situação dolorosa e, a partir dela, inicia-se a cura, conscientizando o inconsciente. Agora eu me lembro de uma paciente que foi curada com a terapia de uma depressão profunda, causada por mágoas. Ela estava sentindo uma grande dor de aperto no peito, ela não sabia o motivo, estava muito ansiosa, já estava virando até um pânico. E quando eu conduzi essa paciente nesse processo terapêutico, ela visualizou um coração todo escuro, ligado a uma corda branca, com um nó enorme, pesado, feito de tantos outros nós pequenos, um em cima do outro. E eu perguntei para ela, qual seria o significado deste nó? E a resposta dela foi, é a falta de perdão causada por uma mágoa em cima da outra. E eu fui mais fundo. Aí ela se viu com 5 aninhos em casa, querendo a atenção da mãe. E a mãe lavando louça, brigando com ela e dando uns tapas no rosto dela, causando assim uma enorme mágoa, uma enorme dor naquela criança. E depois que eu trabalhei toda essa situação com ela, nesse processo de cura, ela, depois de um mês, ela voltou e ela me dizia que o seu coração estava leve e que as pessoas que ofendiam ela com alguma palavra ou que machucavam ela de alguma maneira, ela não mais sentia mágoa e não mais sentia revolta, porque aquela raiz foi curada naquele momento da terapia. Maravilha. Bom, terapia é sem dúvida fantástico, né? Mas é um processo. E eu queria que você falasse um pouquinho mais desse processo e a gente pudesse orientar as pessoas que estão em casa. Tem gente sofrendo, tem gente pensando nesse momento.
não tenho dúvida. E eu tinha deixado aqui uma missão para você explicar para a turma sobre esse processo terapêutico, mas eu acho importante a gente também lembrar que existem várias possibilidades de terapia, porque às vezes as pessoas falam, eu não tenho acesso à terapia. Existe terapia social? Existem as universidades que fazem esse trabalho sem custo? Então, Cláudia, existe sim, mas eu acredito que o grande terapeuta, ele é Deus. Deus, ele, na Sagrada Escritura, é aquele grande curador que vem em socorro dos homens. E a terapia ela é algo que ela ajuda muito, principalmente passando com um especialista também. Eu acredito que muitas pessoas que quando buscam a terapia, elas buscam a terapia porque elas estão sentindo aquela dor no peito, aquela angústia profunda. Mas o que eu quero dizer é que a terapia, ela não é como muitos também acham, que ela é a falta de Deus ou é fruto de uma vida pecaminosa. Ela não é frescura. A depressão não é falta de Deus, não é fruto de uma vida pecaminosa. A depressão, ela não é frescura. A depressão, ela é aquela tristeza profunda que não tem fim e que faz com que a pessoa se sinta cada vez pior, perdendo o seu horizonte e desejando até a própria morte. Um grande escritor, Cláudia, chamado Solomon, que sofreu uma grande depressão, ele escreve até um livro chamado O Demônio do Meio-Dia. Ele relata que os pensamentos destrutivos o perseguiam, levando a tocar o fundo do poço. E ele tornava-se então deprimido e ele dizia que ele ficava cego e que via tudo escuro. Então é preciso entender que também o processo terapêutico, ele traz à pessoa a realidade, a claridade, para que ela veja a sua vida com a ajuda de outra pessoa de um modo diferente, podendo assim trabalhar todos aqueles pontos negativos da sua vida, aqueles pontos escuros que ela acha que não tem mais solução, para poder buscar a sua cura. Perfeito. Agora, é importante a gente frisar mais uma vez, né? Em alguns casos, é importante ter ajuda também de um psiquiatra. Eu falo isso porque a gente conversa com muitos médicos aqui todos os dias, muitos psiquiatras, e eu sempre tenho uma frase, assim, que depressão é uma doença multidisciplinar. Então, é importante você ter um bom psiquiatra, ter um bom psicoterapeuta, ter exercícios físicos, porque exercício físico vai te reequilibrar até nessa parte hormonal, liberar hormônios que vão te dar a sensação de bem-estar e prazer. A alimentação também conta. A gente precisa estar aí cercado, buscando cuidar da gente. E muitas vezes, quando a depressão é muito séria, muito profunda, eu penso que a pessoa tem dificuldade até de aceitar um processo terapêutico, né? Nossa, isso que você falou é tão verdade, Cláudia. Eu acredito assim que quando a pessoa, o corpo vai dando alguns sinais da necessidade, né, desse tratamento. Mas você dizendo isso me lembra a frase de um filósofo e também médico, Hipócrates, na Grécia Antiga, que é o pai da medicina. Ele dizia que antes de curar alguém, é necessário perguntar para aquela pessoa se ela está disposta a desistir das coisas que a fizeram adoecer. Isso para dizer que não basta só pedir ajuda, é necessário querer a própria cura. A cura, tanto a cura da alma, como a cura do corpo, a cura das emoções, que é chamada cura da alma, ela pode acontecer por um fenômeno sobrenatural, o que seria um milagre. Mas 99% dos casos, ela acontece por força de vontade, empenho da pessoa e ajuda profissional. Enquanto se tem vida, se tem esperança. Então, é necessário fazer esse caminho, desejar essa cura para curar-se interiormente. E eu sempre vejo, sabe, Cláudia, se me permite só um pouquinho mais, eu vejo assim que a depressão como uma ferida aberta, onde uma ferida infeccionada. Uma ferida infeccionada, para tratar essa ferida, dói. É necessário limpar, tirar aquele pus, aquela infecção. E o mesmo acontece com a nossa mente. Se nós não limpamos também a nossa mente depressiva, com o desapego das tristezas, o jejum dos pensamentos negativos, tirando as mágoas do nosso coração, abandonando confiante a nossa vida em Deus e na esperança de uma vida melhor, nós também não conseguimos caminhar para uma cura. Uma alma doente é aquela que vive presa, remoendo as situações do passado, comparando a sua vida e a sua dor com os demais, é aquela que ainda não se lançou para o futuro.
dando um novo significado, ressignificando a sua vida e deixando para trás a sua dor. Então é necessário também o desapego e o se lançar para as coisas boas. É isso mesmo. Falou tudo. Que papo bom, importantíssimo. Muito obrigada, professor mestre Fernando Tadeu. Uma alegria revê-lo e poder conversar um pouquinho sobre esse tema crucial para as nossas vidas. Muito obrigado, Cláudia. Agradeço. E, se permite, eu gostaria de deixar também os meus contatos para que, se alguém também buscar, desejar uma ajuda, eu estou à disposição. Eu não prestei atenção se colocaram no GC, mas se pudesse, aqui, eu gostaria que agora. Colocasse também para aqueles que desejarem também eu vou uma passar ajuda agora profissional. E já está no vídeo. O site acuradadadepressão.com.br. O contato é 27998921388. Você pode mandar, inclusive, uma mensagem. E o Instagram é prof.fernandotadeu. Aí você vai ter mais informações e vai estar bem amparada. Então, não perca, né, a chance de se amar mais e amar mais a vida ainda. Obrigada, Fernando. Muito obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. Amém. Até. Tchau, tchau.